Fala galerinha do YouTube, tudo legal? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Loucos por Biologia. Eu me chamo Felipe Costa e no vídeo de hoje vamos continuar a falar sobre a fisiologia do sistema endócrino. E nesse vídeo vamos ver duas glândulas muito importantes. A primeira vai ser a glândula tireoide e a segunda vai ser as glândulas paratireoides. E é muito importante que você assista essa videoaula até o final para você poder compreender quais são os hormônios produzidos por cada uma dessas glândulas e também saber diferenciar a função de cada um desses hormônios, beleza, pessoal? E não se esqueça que aqui embaixo na descrição do vídeo tem materiais de estudos para você baixar de graça, beleza, pessoal? Então, logo após a nossa vinheta, vamos ver sobre a glândula tireoide e as glândulas paratireoides. E já vamos começar a nossa aula aprendendo a localização da glândula tireoide. É muito simples, pessoal. A glândula tireoide, ela fica na frente da nossa traqueia e ela fica encravada em uma cartilagem conhecida como proeminência laríngea. A proeminência laríngea é mais conhecida como pomo de Adão. É esse gogó que a gente tem aqui. Então, esse gogozinho aqui é uma cartilagem chamada de proeminência laríngea, que é onde a nossa glândula tireoide ela fica encravada. Então, muito simples, pessoal. Localização da tireoide. Na frente da nossa traqueia e encravada na proeminência laríngea, também conhecida como pomo de Adão. E quais são os hormônios produzidos pela glândula tireoide? A tireoide vai produzir três hormônios muito importantes. O primeiro é chamado de triiodotironina. E o segundo é chamado de tetraiodotironina. Por que tri e por que tetra? O primeiro é chamado de triiodotironina porque tem 3 átomos de iodo. E o segundo é chamado de tetraiodotironina porque tem 4 átomos de iodo. Então, por isso que o triiodotironina, ele também é chamado de T3. E o tetraiodotironina também é chamado de T4, beleza? E o terceiro hormônio, também produzido pela nossa glândula tireoide, é chamado de calcitonina. Então, relembrando, os 3 hormônios produzidos pela glândula tireoide. Triiodotironina, também chamado de T3. Tetraiodotironina, também conhecido como T4. E o terceiro é o hormônio calcitonina, beleza? Vamos ver no slide a função de cada um desses hormônios. Então, galerinha, antes de a gente ver a função dos hormônios produzidos pela tireoide, primeiro vamos reforçar a localização dela. Então, como já disse para vocês, a glândula tireoide, que é essa glândula aqui, ó, se vocês repararem bem, ela parece uma asa de borboleta. Então, essa daqui é a tireoide. E aqui a gente tem a nossa traqueia. Então, vocês estão vendo que a tireoide ela fica na frente da traqueia e ela fica encravada no pomo de Adão, que é aquela cartilagem que eu falei para vocês. Então, simples. Essa é a localização da nossa glândula tireoide. Fica na frente da traqueia e encravada na cartilagem pomo de Adão, beleza? Então, galera, esse slide aqui é o slide que explica a função dos hormônios produzidos pela tireoide. Nesse slide aqui, eu quero que vocês se atentem nesse esquemazinho aqui, nessa parte. Aqui vocês estão vendo ó, a tireoide e ela está produzindo seus hormônios, a tiroxina e o triiodotironina. A tiroxina, galera, é a mesma coisa que o tetraiodotironina. O tetraiodotironina também é chamado de tiroxina. E a função da tiroxina e do triiodotironina é aumentar a velocidade do metabolismo. E como que esses hormônios agem para aumentar a velocidade do metabolismo? É muito simples. Esses hormônios vão agir aumentando o aporte sanguíneo para os tecidos, para as células, ou seja, esses hormônios agem aumentando os batimentos cardíacos, aumentando a frequência cardíaca e também aumentando a frequência da respiração, da ventilação pulmonar. E assim,
vai fornecer mais sangue, mais oxigênio e mais nutrientes para os tecidos. Então, se os tecidos, se as células têm mais sangue, mais nutrientes e mais oxigênio, o metabolismo ele pode aumentar, ele pode acelerar. Então, a tiroxina, que é o T4, e o triiodotironina, que é o T3, eles agem fornecendo mais sangue para os tecidos para aumentar a velocidade do metabolismo. Então, essa é a função dos hormônios da tireoide, aumentar a velocidade do metabolismo, beleza? Então, galera, esse slide aqui é o slide que explica a função do terceiro hormônio produzido pela tireoide, chamado de calcitonina. Qual é a função da calcitonina? É muito simples. A calcitonina tem a função de regular a taxa de concentração de cálcio no sangue. Então, o que acontece? Quando tem muito cálcio no sangue, a tireoide vai produzir mais calcitonina e a calcitonina vai pegar o cálcio do sangue e vai jogar no osso, ó. Então vai aumentar a deposição de cálcio no sangue. Então a calcitonina vai pegar o cálcio que está no sangue e vai depositar nos ossos. E além disso, para diminuir mais ainda a concentração de cálcio no sangue, a calcitonina vai agir aqui no intestino para que o intestino diminua a absorção de cálcio, ou seja, o intestino vai absorver menos cálcio. Se absorver menos cálcio, vai ter menos cálcio no sangue, beleza? E a calcitonina também vai agir no rim, fazendo com que o rim diminua a absorção de cálcio, semelhante aqui no intestino. Então, os rins também vão absorver menos cálcio, e absorvendo menos cálcio, vai diminuir a concentração de cálcio no sangue. Então, função da calcitonina: diminuir a concentração de cálcio no sangue, beleza? E agora vamos ver as doenças relacionadas com a glândula tireoide que são muito cobradas nos vestibulares. Então é muito importante que você preste bastante atenção nessa parte da aula, beleza? A primeira doença que a gente vai ver se chama hipertireoidismo. O hipertireoidismo é uma doença em que a glândula tireoide está trabalhando muito, está produzindo muito hormônio. Quando a gente tem uma glândula trabalhando muito, a gente fala que essa glândula está em hiperfunção. Então, no hipertireoidismo, a glândula tireoide vai estar em hiperfunção, vai estar trabalhando muito, produzindo muito hormônio. E a gente viu que os hormônios produzidos pela tireoide controlam o nosso metabolismo e controlam o nosso batimento cardíaco. Então, o que vai acontecer? Se a tireoide está trabalhando muito, está produzindo muito hormônio, o nosso metabolismo vai ficar mais acelerado. Então, quando o metabolismo acelerar, vai queimar nutriente muito rápido, ou seja, a pessoa não vai conseguir ganhar peso, vai ser o contrário, ela vai perder peso. Quando o metabolismo é acelerado, a pessoa perde peso. Então, o primeiro sintoma do hipertireoidismo é a perda de peso devido ao aumento da velocidade do metabolismo. E além disso, a pessoa vai suar muito, vai suar acima do normal, porque o metabolismo acelerado vai liberar mais calor, e esse calor vai ter que sair do nosso corpo na forma de suor. Então, a pessoa com hipertireoidismo vai ter perda de peso e também vai suar muito. E além disso, vai ter o aumento na frequência cardíaca. O coração vai bater mais rápido, porque a gente viu que os hormônios da tireoide também controlam os batimentos cardíacos. Então, se a tireoide está produzindo muito hormônio, vai aumentar também o batimento cardíaco, beleza, galera? E outro sintoma muito importante que eu quero falar para vocês é chamado de bócio exofitálmico. O bócio exofitálmico é uma protuberância que ocorre na glândula tireoide. A glândula tireoide ela aumenta de tamanho, ela fica inchada. E além disso, os olhos da pessoa ficam saltados para fora. Por isso o nome desse fenômeno é chamado de bócio exofitálmico. Exo significa para fora e ofitálmico vem de olho, ou seja, olhos para fora. E o bócio exofitálmico é um fenômeno que ocorre devido ao hipertireoidismo, porque a glândula da pessoa, a tireoide, está trabalhando muito e ela vai ficar inchada. E além disso, também afeta nos olhos. Os olhos vão ficar mais esbugalhados, beleza? Então, relembrando, hipertireoidismo é uma hiperfunção da glândula tireoide, ou seja, ela está trabalhando muito, está produzindo muito hormônio, ou seja, vai aumentar a velocidade do metabolismo,
a pessoa vai perder peso, vai suar muito e também vai ter aumento na velocidade dos batimentos cardíacos. E além disso, também vai ter o bócio exoftálmico, que é quando a tireoide ela incha, ela aumenta de volume e os olhos da pessoa saltam para fora, beleza? Isso que é o hipertireoidismo. E a segunda doença relacionada com a tireoide que vocês precisam saber é chamada de hipotireoidismo. O hipotireoidismo é o contrário do hipertireoidismo. Se no hipertireoidismo havia um aumento do trabalho da tireoide, ela estava em hiperfunção e por isso estava produzindo muito hormônio, no hipotireoidismo vai ser o contrário. No hipotireoidismo, a tireoide está trabalhando pouco e está produzindo menos hormônio, beleza? Então, os sintomas do hipotireoidismo vão ser o contrário do hipertireoidismo. Então, no hipotireoidismo, a gente vai ter uma redução na velocidade do metabolismo e a pessoa vai ter o ganho de peso. E além disso, a pessoa vai ter uma redução da frequência cardíaca, ou seja, o coração ele vai bater mais lentamente. E além desses sintomas, a pessoa também pode apresentar baixa tolerância ao frio e também pode apresentar inchaços em várias partes do corpo, devido ao acúmulo de líquido, beleza? E o que causa o hipotireoidismo? O hipotireoidismo ele pode ser causado pela deficiência de iodo na alimentação. A gente viu que o hormônio T3 e T4 precisa ter átomos de iodo na sua composição. Então, quando a pessoa tem deficiência de iodo na alimentação, deficiência desse elemento, os hormônios da tireoide não conseguem ser produzidos. E quando ocorre o hipotireoidismo devido à deficiência de iodo na alimentação, ocorre um fenômeno chamado de bócio endêmico. O bócio endêmico é o inchaço que ocorre na glândula tireoide. E esse inchaço ocorre devido ao hipotireoidismo, que é causado pela deficiência de iodo na alimentação, beleza? E quando o hipotireoidismo ele ocorre durante a gestação ou durante a infância, pode ocorrer deficiência mental. Antigamente, essa deficiência mental causada pelo hipotireoidismo era chamada de cretinismo. E além dessa deficiência mental, também pode haver comprometimento do desenvolvimento físico da criança. E como é que faz para diagnosticar se a criança vai ter hipotireoidismo ou não? O que eles fazem? Mais ou menos no segundo dia de vida do bebê, é realizado o teste do pezinho. O teste do pezinho ele é feito para poder identificar se o bebezinho está produzindo os hormônios da tireoide ou não. Ou seja, o teste do pezinho ele serve para poder identificar, para poder diagnosticar se a criança tem ou não o hipotireoidismo, beleza? E também, mais um detalhe muito importante que eu lembrei agora. Existe uma lei que obriga que o iodo seja adicionado ao sal de cozinha. Sabe aquele sal de cozinha que a gente usa para poder temperar a comida? Então, tem iodo nesse sal de cozinha. Então, tem uma lei que obriga que o iodo seja adicionado no sal de cozinha para que o hipotireoidismo ele possa ser evitado, beleza? E agora que terminamos de falar sobre a glândula tireoide, vamos falar um pouquinho das glândulas paratireoides. Primeiro vamos ver a localização delas. É muito simples, pessoal. As glândulas paratireoides são 4 glândulas e elas ficam localizadas atrás da glândula tireoide. E qual é a função das glândulas paratireoides? Simples, galera. Elas fazem a regulação da taxa de cálcio no sangue. Essa é a função das glândulas paratireoides. Regular a taxa de cálcio no sangue, beleza? Vamos ver no slide a função das glândulas paratireoides. Então, primeiro de tudo, gente, vamos visualizar a localização das glândulas paratireoides. É muito simples. Como já falei para vocês, as 4 glândulas paratireoides ficam atrás da tireoide. Então, aqui vocês estão vendo a porção posterior da tireoide, a porção de trás, e aqui vocês estão vendo as glândulas paratireoides. As 4 glândulas paratireoides, fixadas na parte traseira da tireoide. Então, essa é a localização das glândulas paratireoides, beleza? E aqui, pessoal, esse slide está explicando a função das glândulas paratireoides.
A gente já viu que a função das glândulas paratireoides é regular a taxa de cálcio no sangue. Mas como que essas glândulas fazem isso? As paratireoides vão produzir um hormônio chamado de paratormônio. E esse hormônio é que vai regular a taxa de cálcio no sangue. A gente viu aqui em cima, ó, que quando aumenta o nível de cálcio no sangue, quando tem muito cálcio no sangue, a tireoide vai produzir a calcitonina para diminuir a concentração de cálcio no sangue. O paratormônio vai fazer o contrário da calcitonina. Ele vai aumentar a taxa de cálcio no sangue. Então, quando tem pouco cálcio no sangue, o paratormônio vai agir para poder aumentar a concentração desse cálcio. E como que ele age? O paratormônio ele vai agir nos ossos. A gente viu que a calcitonina vai tirar o cálcio do sangue e vai colocar no osso. O paratormônio vai fazer o contrário. Ele vai tirar o cálcio dos ossos e vai jogar no sangue, para poder aumentar a concentração de cálcio no sangue. E ele também vai fazer a mesma coisa no intestino e nos rins. Quando tem pouco cálcio no sangue, ele vai fazer com que aumente a absorção de cálcio no intestino, para poder jogar mais cálcio no sangue e aumentar a concentração dele no sangue. E a mesma coisa nos rins. O paratormônio vai agir nos rins, fazendo com que os rins ele possa absorver mais cálcio para aumentar a taxa de cálcio no sangue. Então, essa é a relação das glândulas paratireoides com as glândulas tireoides. Ou seja, o paratormônio ele vai agir com o efeito contrário da calcitonina. Então, quando tem pouco cálcio no sangue, o paratormônio vai agir para aumentar o cálcio no sangue. E aí, quando essa concentração de cálcio no sangue for muito elevada, a tireoide vai aumentar a produção de calcitonina para poder diminuir. Ou seja, a tireoide, juntamente com as paratireoides, vai fazendo essa regulagem de cálcio no sangue para que a concentração desse elemento sempre fiquem ideais no nosso sangue, beleza, galera? E se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma aula e nenhum material que vai ser postado aqui, beleza, galera? Se vocês têm um amigo ou uma amiga que também vai fazer vestibular, que precisa de conteúdo, manda esse vídeo para poder ajudar eles também, beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.